Olá a todos, meu nome é Vanessa Paes, eu sou superintendente de Economia da Saúde do Hospital Israelita Albert Einstein e eu vou trazer para vocês hoje um pouco do tema de novos modelos de remuneração e como isso tem influenciado o mercado e o que eu acredito que vai ser o futuro em relação a esse tema. Eu acho que é importante a gente colocar em contexto um tema que a gente fala muito no Einstein, que é a questão da tripla meta, né? O que a gente chama de triple aim, que é o que a gente tem como objetivo alcançar no sistema de saúde. Então, quando a gente fala que a gente quer melhorar o valor que a gente entrega para os pacientes pelo sistema de saúde, a gente pensa geralmente em três grandes vertentes. A primeira delas é a experiência do cuidado, onde entram questões relacionadas à qualidade do atendimento, à segurança do paciente e se a experiência que ele tem na prestação do serviço de saúde é boa. Por outro lado, a gente também quer reduzir o custo per capita dentro do possível. Eu quero ter um bom cuidado ou o melhor cuidado possível para aquele paciente ao menor custo possível. E a gente quer levar isso para o ambiente populacional. Por quê? Porque quando a gente fala do cuidado em saúde, muitas vezes esse é um paciente que já chegou a precisar de um nível de média ou alta complexidade do cuidado. Só que a gente quer fazer um investimento em saúde populacional, em prevenção e atenção primária, para evitar que esse indivíduo chegue a precisar desse cuidado de média e alta complexidade. Então, esse é o cenário onde se inserem esses novos modelos de remuneração com o objetivo de maximizar o valor em saúde para o paciente. Eu acho que isso é importante porque eu tenho visto alguns movimentos de novos modelos de remuneração que se preocupam muito com a parte de custo, mas que não chegam a pensar tanto na experiência do cuidado ou nos desfechos que esses pacientes alcançam. E aí, o que eu gosto? Qual é a melhor definição que eu acho que eu tenho usado para valor em saúde? É a que inclui a pertinência do cuidado. Por que isso é relevante? Porque quando a gente pensa se um determinado cuidado em saúde leva valor para o paciente, muitas vezes a gente pensa o seguinte: qual é o desfecho que esse cuidado em saúde entrega para o paciente, a qual custo? Mas primeiro a gente tem que pensar o seguinte: esse cuidado é pertinente? Vamos pensar numa cirurgia de coluna. Eu posso ter o melhor médico possível entregando o melhor desfecho daquele procedimento de cirurgia de coluna ao menor custo possível, só que se essa cirurgia não era necessária, eu não estou entregando valor para o paciente. E os novos modelos de remuneração, eles tentam endereçar esse ponto da pertinência do cuidado quando eles mudam os incentivos que os atores dessa cadeia têm para realizar determinados procedimentos. E é disso que a gente vai falar agora, de quais são esses incentivos relacionados a esses novos modelos de remuneração. Esse gráfico vai mostrar para vocês como os novos modelos eles evoluem em duas dimensões aqui, né? Que é o escopo do risco, que é absorvido pelo prestador, ou seja, o quanto que do risco de superutilização, por exemplo, da realização do cuidado é transferido da operadora ou da fonte pagadora, que pode ser pública também ou privada, é transferido para o prestador. E qual é o grau de complexidade de implementação desse novo modelo de remuneração? Hoje, o que é o mais comum ainda é o modelo de fee for service, em que para cada item do cuidado realizado pelo paciente dentro de um prestador específico é enviada uma fatura para a operadora, né? Então, quanto mais itens utilizados, maior o valor cobrado da operadora e o escopo de risco assumido pelo prestador é muito pequeno. E o grau de complexidade também é pequeno porque a gente já está acostumado com esse modelo. Qual é o problema desse modelo? É que ele pode criar um incentivo para superutilização, porque quanto maior a utilização por parte do prestador, maior a receita desse prestador, só que, por outro lado, maior o custo da operadora. E aí a operadora se sente sem controle sobre essa utilização. Então, pensando em incentivos, eu trouxe aqui alguns incentivos que eu acho que são relevantes nesse cenário. Primeiro é o seguinte: incorporação de tecnologias. Qual é o incentivo que o prestador tem para incorporar novas tecnologias quando ele é remunerado por fee for service? Ele tem um alto incentivo. Ele quer fazer uma incorporação rápida dessas novas tecnologias e ele repassa esse custo para a operadora. Então, enquanto ele conseguir repassar esse custo para a operadora, o incentivo que o prestador tem de incorporar é alto. Claro, ele não vai incorporar o que traga risco para o paciente, mas se for algo que não traga risco ou que tenha um risco baixo, mesmo que tenha incerteza em relação ao benefício clínico, há um incentivo de incorporar rápido para implementar isso na prática clínica. Em relação ao uso de procedimentos e exames não essenciais, e aqui eu não estou falando de algo que prejudique o paciente, eu estou falando de um exame adicional que não é fundamental,
mas que também não traz dano para o paciente a priori. Só que qual o incentivo que o prestador tem? É um incentivo de não ter tanta crítica no uso desses procedimentos, contanto que não traga dano para o paciente. E aqui eu não estou dizendo que o prestador vai fazer isso puramente por incentivos financeiros. Aqui eu estou dizendo que não há incentivo para controlar esses procedimentos. Então, ele tem um incentivo para usar o quanto parecer necessário. Em relação ao tempo de internação, o prestador tem incentivo direto para controlar esse tempo de internação? Não, ele tem um incentivo para ter pouco controle. Claro que do ponto de vista do prestador, ele quer gerar o leito, ele quer utilizar melhor a capacidade dele, e aí nesse sentido ele vai ter essa preocupação. Mas o modelo de remuneração não traz esse incentivo. Há alguma necessidade de protocolos padronizados? Não, necessariamente, porque mesmo que eu tenha 10 pacientes com a mesma condição clínica que se tratem de formas diferentes, eu vou enviar essa fatura para a operadora vai pagar e não há necessariamente um controle sobre essa utilização e também não há um incentivo claro para medir desfechos. O prestador ele não é remunerado ou punido ou bonificado, ele não é beneficiado por essa mensuração de desfechos. Pode ser que o prestador decida medir? Pode, mas é por livre iniciativa dele. Não há um incentivo para que isso aconteça. E também eu não tenho necessidade de fazer nenhum ajuste nos sistemas de tecnologia de informação disponíveis, porque eles estão preparados para essa cobrança do modelo de fee-for-service. Então, o que acaba acontecendo com esse modelo? Por que muitas vezes se fala, a gente precisa mudar o modelo para controlar custos e melhorar desfechos? Porque esse modelo de fee-for-service, ele acaba estimulando uma superutilização sem estimular a padronização do cuidado dentro do possível e sem estimular a mensuração de desfechos que importam para os pacientes. E o que se tenta com novos modelos? Fazer uma mudança desses incentivos da cadeia, incentivando o prestador a controlar melhor os seus custos e a medir resultados clínicos dos pacientes. O que foi o passo seguinte que hoje ainda já é utilizado em alguns cenários? São os pacotes, muitas vezes pacotes cirúrgicos, ou as diárias globais. Então, a operadora paga um valor fixo por diária, independente da condição clínica do paciente ou do que ele utilize. Esses pacotes, o que a gente faz? A gente cria um valor único, então, por uma cirurgia de colecistectomia. A operadora paga um valor fechado para o prestador e o prestador define o que vai ser usado para aquele paciente, quanto tempo ele vai ficar internado. Isso acaba mudando os incentivos da cadeia. Por quê? O prestador começa a ter um incentivo menor para incorporar tecnologia, porque quanto maior o custo que esse prestador tem, pior o desempenho financeiro dele. Ele também vai controlar o que é usado de procedimentos e exames que não sejam necessários. Ele vai controlar melhor o tempo de internação, porque quanto menos tempo aquele paciente ficar internado, acaba sendo melhor para o hospital, que recebe um valor fixo por aquela internação. Ele começa a ter uma necessidade maior de padronizar protocolos e padronizar os materiais que vão ser usados para aquele paciente. Por quê? Porque, mais uma vez, ele precisa controlar esses custos, mas ele continua não tendo incentivo para medir desfechos, porque ele não tem nenhum tipo de remuneração adicional ou penalidade por isso. E hoje os sistemas de TI eles estão relativamente adaptados para esse tipo de cobrança. Mas qual é o problema aqui? O risco, na verdade, né? É que eu incentivo esse prestador tanto a controlar custos que ele pode, por exemplo, dar alta para o paciente mais cedo, antes do que seria necessário, por uma necessidade de controlar custos. E como a gente não tem incentivo para medir desfecho, pode ser que eu esteja piorando. Pode ser que eu esteja piorando os resultados clínicos desses pacientes por uma falta de informação, na verdade, né? Porque eu não sei o que está acontecendo. E aí, criam-se, diante desse risco de que eu incentive o prestador a subutilizar nesse caso e piore o resultado clínico do paciente, surgem alguns outros formatos de remuneração. Um deles é o que a gente chama de DRG, que é Diagnosis Related Group, que é aquele em que eu ajusto o pagamento que eu faço para o prestador pela complexidade do paciente. Por que isso é importante? Porque vamos supor que eu pague um valor fixo. Isso acontece, por exemplo, quando a gente pensa na remuneração do sistema público, né? Eu tenho um pagamento por um transplante de fígado. Eu pago um valor fixo para o prestador. Pode ser um paciente muito complexo ou pode ser um paciente pouco complexo. Eu vou pagar o mesmo valor. E aí eu acabo penalizando aqueles prestadores que tratam os pacientes mais graves ou que tratam os casos mais complexos,
porque eu estou pagando por uma média que pode não refletir a realidade daquele prestador. Então, quando eu ajusto o pagamento pela complexidade do caso do paciente, eu acabo sendo mais justo nesse pagamento para os prestadores. Mas, querendo ou não, é uma forma de pagamento por pacote ajustado por risco, pela complexidade do paciente. E eu preciso de informação para ser capaz de ajustar esse pagamento por essa complexidade, que é um ponto de desafio quando a gente pensa nos sistemas de informação que a gente tem disponíveis e no grau de preenchimento dessas informações. Aí tem uma outra forma de pagamento que tem sido difundida, que é o chamado bundle. Nesse caso do bundle, o que tem de diferente do que era aquele pacote cirúrgico que eu comentei, né? É que agora o prestador não é só responsável por aquela internação da cirurgia, ele é responsável por um período pós-alta desse paciente. Então, por exemplo, lembrando da cirurgia de colecistectomia, se esse paciente tem uma complicação cirúrgica em até 30 dias, por exemplo, pós-alta, o prestador continua sendo responsável por esse paciente e ele não vai ter nenhum recebimento adicional pelo tratamento dessa complicação. Então, ele é responsável por um horizonte maior de cuidado desse paciente, o que significa que ele assume um risco maior, mas, do ponto de vista da operadora, ele também vai ter um incentivo a cuidar melhor desse paciente. E aquele risco que eu comentei, por exemplo, do prestador dar alta para o paciente mais cedo por uma intenção de controlar custos, eu diminuo esse risco, porque agora ele se responsabiliza pela complicação desse paciente pós-alta. Então, esse é o conceito do bundle, em que a operadora paga por um episódio de cuidado e não só por uma internação específica. E em termos de incentivos, acho que eu vou focar aqui só no que muda, já passa a ter um incentivo talvez um pouco maior para incorporar tecnologia, se essa tecnologia ela influencia positivamente em todo esse episódio de cuidado do paciente, continua tendo um incentivo menor para usar procedimentos e exames desnecessários, porque o pagamento continua sendo fixo. O incentivo para controlar tempo de internação agora também fica mais equilibrado, porque esse prestador não vai dar alta tão cedo a ponto desse paciente ter mais risco de reinternar. Eu preciso criar care pathways, né, que a gente fala, que são protocolos de cuidado que olhem para além do horizonte da internação principal. E eu começo a ter incentivos a medir desfechos, pelo menos desfechos pós-alta. Porque esse paciente, se ele complicar ou reinternar depois da alta, eu continuo sendo responsável por ele. Só que eu tenho um desafio aqui que é em relação a sistemas de informação, porque aqui eu preciso customizar os nossos sistemas de informação atuais, que não estão preparados para olhar para esse cuidado do paciente como horizonte de cuidado. Eu preciso saber que esse paciente, se ele voltar para o hospital, ele vai ser atendido, ele vai ter todo o cuidado, mas eu não envio uma fatura para a operadora, porque aquilo é um bundle. Então, a gente tem aí uma série de necessidades de ajustes dos nossos sistemas. E os outros modelos que têm sido discutidos, eles acabam transferindo um pouco mais de risco para o prestador, e eu não sei até que ponto os prestadores estão preparados para assumir esse risco com essa complexidade. Então, no orçamento global, eu pago um valor fechado por um ano, por exemplo, para um prestador, que vai ficar responsável por uma determinada carteira de pacientes, e tudo o que acontecer com esses pacientes, esse prestador vai ter que cuidar dessas pessoas, de internações, cirurgias, o que for, sem um pagamento adicional por item ou por paciente cuidado. Qual é o desafio aí? É que o prestador tem que ser capaz de se planejar para atender esses pacientes dentro do orçamento previsto e sem subtratar esses pacientes. Então, eu também tenho que ser capaz de medir desfecho para garantir que o cuidado está sendo bem feito. O capitation é um cenário que é mais comum na atenção básica, mas existem algumas iniciativas para levar o capitation para média e alta complexidade, que é aquele em que a operadora paga um valor fixo por pessoa atendida, né, por pessoa cuidada por um determinado prestador, e o prestador também tem que atender um determinado escopo de serviços para essas pessoas. Quando a gente pensa nesse tipo de modelo para atenção básica, que tem um nível de complexidade menor e os tipos de procedimentos realizados são mais simples, é mais fácil de prever o quanto vai ser esse custo e não errar nessa previsão. Agora, quando eu levo isso para média e alta complexidade, em que eu tenho um escopo de serviços muito maior e o risco de que o paciente precise de cuidados de saúde caros é mais alto, eu posso errar nessa previsão e eu posso acabar, como prestador, correndo um risco muito grande. Então, acho que tem que ter um cuidado aí na implementação
desses modelos de capitation. E o último que eu vou falar é a ACO, que é Accountable Care Organization, que é um modelo que surgiu nos Estados Unidos com a intenção de criar uma rede de cuidado. Então, eu tenho um determinado prestador, que pode ser uma rede de clínicas de atenção primária, ou pode ser um hospital, que se responsabiliza pela ACO. E a ACO tem que englobar todos os prestadores de toda a rede de cuidado do paciente. Então, desde atenção primária, exames especializados, internação. E essa ACO é responsável pelo cuidado de uma carteira de pacientes. E como é que começou nos Estados Unidos? A ACO cobra da operadora, ou lá até do governo, por fee for service. E o que eles fazem é comparar o gasto desse ano real com o que teria sido previsto pelo histórico daquela carteira, e se a ACO gastar menos do que era previsto, ela recebe um valor adicional como bônus. E no futuro, agora está nessa fase de implementação nos Estados Unidos, se ela gastar mais do que era previsto, ela tem que devolver para a fonte pagadora. O que eu acho que a gente tem tentado fazer aqui no Brasil de diferente, que traz mais risco para o prestador? É fazer esse modelo de implementação de ACO via capitation, né, onde tem um pagamento fixo por beneficiário e o prestador, na verdade, assume todo o risco dessa operação. E o que eu me questiono é assim, quando eu começo a transferir, eu como operadora, transfiro todo o risco para o prestador, será que eu não estou fazendo uma transferência de risco grande demais e agora todo o risco está na conta desse prestador? Eu acho que talvez a gente esteja tentando sair de um modelo de fee for service, que é o mais tradicional, para um modelo muito disruptivo, que é o da ACO, sem ter percorrido esse caminho e sem que o prestador tenha informação suficiente para saber o quanto que ele pode assumir desse risco. Então, para finalizar, eu acho que a gente está num momento em que a gente tenta sair do modelo de fee for service, que estimula uma superutilização sem estimular a padronização desse cuidado e mensuração de desfechos, para outros modelos em que é possível controlar melhor essa utilização, ou seja, eu incentivo o prestador a controlar melhor essa utilização e o prestador passa a ter incentivos para medir desfechos. Só que eu acho que a mudança do modelo de remuneração, ela não é a única forma da gente fazer esse movimento, né? Eu acho que a gente tem alguns outros... eu vou mostrar aqui outras duas formas, por exemplo, que eu acho que existem da gente fazer essa mudança de incentivos, como, por exemplo, os acordos de compartilhamento de risco, em que eu divido parte desse risco da prestação do serviço com o fabricante daquela tecnologia, e esse fabricante da tecnologia passa a ser corresponsável pelo resultado de saúde que esse paciente alcança, e pela criação de care pathways, de protocolos de cuidado que sejam padronizados, em que eu tenha um controle maior sobre o que vai ser realizado para aquele paciente e eu tenho uma relação de parceria e transparência entre a operadora e o prestador. Então, eu acho que o modelo de remuneração, sim, incentiva os prestadores a mudar esse padrão de cuidado e a controlar custos, mas ele não é o único caminho para essa mudança de incentivos que a gente quer fazer ao longo da cadeia de saúde. Em conclusão, a implementação de um sistema de saúde baseado em valor, ela é conceitualmente bem aceita, mas ela tem desafios de implementação. Quando a gente vai ver na prática o que está sendo feito, muitas vezes é muito mais num lado de controle de custos do que de mensuração de desfechos. Essa implementação de modelos de remuneração realmente muda os incentivos da cadeia de valor em saúde, mas eu não posso só focar na parte de custos. Eu preciso, sim, medir desfechos para garantir que eu esteja entregando um valor em saúde adequado para os pacientes que são os maiores interessados desse processo de prestação de cuidado em saúde. E com isso eu encerro. Muito obrigada.